Olá, vamos dar início ao capítulo 8 do treinamento. Okay? Capítulo 8 é usando operadores set. Então vocês vão abrir aí o script do capítulo 8, tá certo? E vamos estar utilizando esses comandos aí, certo? Vamos alinhar aqui com o meu Oracle, vamos fechar essa janela aqui. Estou com o meu esquema ok aqui. Então, o que são operadores set, pessoal? Operadores set ajudam você a combinar resultados de duas ou mais consultas em um único resultado, retornando as linhas pertencentes a todas as consultas emitidas na sua execução. O que é isso? Você tem um conjunto de selects de dados aqui, e você quer unir com um outro conjunto de selects. Okay? Que não tenha relacionamento nenhum entre as tabelas, entre eles. Okay? Então a gente usa esse operador set, operador de conjunto, na verdade, que chama para você fazer essa união, certo? Então quais são esses operadores? Então union retorna as linhas, mas elimina as duplicadas. Entre dois conjuntos, as linhas duplicadas são eliminadas. Union all retorna as linhas, mas não elimina as duplicadas. Ok? Recomendo sempre estar usando union all. Ok? Intersect retorna as linhas comuns entre as duas consultas, isto é, as que são idênticas, né? As linhas em comum entre duas consultas que você unir são retornadas pelo comando intersect. E o operador minus retorna da primeira consulta as que não estão presentes na segunda consulta. Ok? Então, você tem um conjunto aqui, minus, e você tem um outro conjunto aqui. O operador minus, ele vai retornar as linhas que estão aqui, mas que não estão aqui. Ok? O intersect, ele vai retornar as linhas que estão aqui, que são idênticas às que estão aqui. O union all vai retornar as linhas desta tabela, juntando com esta tabela, com esse conjunto, né? Mesmo as duplicadas. Okay? E o nosso union vai retornar as linhas dessa tabela, desse conjunto, né? Com esse conjunto aqui, eliminando, né? As duplicadas. Ok? Vamos ver mais todas os operadores de union elimina as duplicadas, exceto o nosso union all, certo? Grava bem isso daí, pode cair questão de prova. Vamos ver umas regras aí para vocês estarem usando. O número de colunas de todas as consultas deve ser idênticos. Por que isso? Vamos ver a primeira query aqui, ó. Eu estou fazendo um select normal, um conjunto de dados, estou dando um union, ok? E estou unindo com outro conjunto de select de dados. Ele falou lá em cima que o número de colunas tem que ser idêntico, tem que ter uma aqui, outra aqui e outra aqui. Ok? Vamos executar a query. Certo? Se eu tirar uma coluna e não for idêntica, olha só o resultado da minha query. Vai dar erro. Okay? Então eu tenho que possuir o mesmo número de colunas. Certo? Vamos ver o outro item. O tipo de dados da coluna em ordem devem ser o mesmo. Então, qual é o tipo de dado da coluna employer ID? Varchar, numeric. Beleza. Qual é o tipo de dados dessa coluna aqui? Numeric. Ok, passou. Qual é o tipo de dado do job ID? Varchar.
Qual é o tipo de dado do Job ID aqui? Varchar. Passou. Se eu inserir outra coluna aqui com um outro tipo de dado, okay? Por exemplo, last name. Last name é um varchar, né? Vamos colocar department ID, certo? Isso daqui, se vocês analisarem na tabela, ele é um numérico. Opa, abriu aqui no departamento, vamos selecionar e vamos executar. Vai dar o erro, ok? Então tem que sempre bater o número de colunas e o tipo de dados. Grava bem isso. Parênteses pode ser usado para alterar a sequência da execução, certo? Então eu posso, eu quero que primeiro execute essa aqui para depois executar aquela de cima. Sem a press, ok? Então você pode estar fazendo com que execute alterando a ordem da execução, beleza? Nomes das colunas não precisam ser idênticos. Então o nome da coluna, vocês viram que eu coloquei aqui, o meu department ID. Não precisa ser idêntico, ok? Mas essa consulta aqui vai retornar um erro porque o tipo de dados aqui é diferente. Agora, se eu colocar o last name, se eu colocar o meu last underline name, rodou. Por quê? O meu last name é um varchar no tabela employers. Beleza? Vamos voltar aqui o script que vocês vão receber. Salvar aqui o script. Vamos lá. Valores nulos são ignorados. E quando você usa o operador set, se a linha inteira não trouxer um valor nulo, vai ser ignorado. Ok? A cláusula order by deve ser colocada somente na última consulta e é referenciada à primeira consulta. Se eu quiser fazer um order by nessa minha query, aonde eu coloco o order by? Vamos colocar aqui para cima, vamos aumentar aqui a visualização de dados. Se eu quiser ordenar, aqui está ordenando por employee ID, ó. Ok? Quando eu não coloco o order by, o que acontece? A minha ordenação vem sempre por essa primeira coluna aqui do meu primeiro select no formato ASCII. Ok? Se eu não colocar o order by. Se eu quiser colocar o order by, pessoal, eu vou mudar o formato. Vou colocar order by job underline ID. Eu não preciso colocar nenhuma referência de tabela, né, apelido ou order by job ID. Então agora eu estou forçando o que? A ele me ordenar pelo primeiro select o campo order job ID. Sempre meu order by tem que ser no final da instrução e ele vai se referenciar ao primeiro select, certo? Vamos executar agora, vocês vão ver que vai mudar a ordem aqui, ó. Olha, mudou a ordem agora. Estou ordenando por job ID. Ok? Vamos tirar o order by, que façam aí o que eu estou fazendo com o order by, né? Vamos lá. Os cabeçalhos são referidos sempre à primeira consulta, pessoal. Olha só. Eu executei minha query. E o meu cabeçalho aqui, ó, é referenciado à primeira consulta. Beleza? Se eu quiser mudar, sempre só vai mudar. Job work, por exemplo. Sempre só vai mudar referente ao meu primeiro select. Olha lá. Opa. Beleza. Olha lá. Mudou referente ao meu primeiro select. Ok? Grava isso que pegadinha de prova vai ter um monte relacionado a isso. Ok? Podem fazer isso daí aí.
dar um stop no vídeo. Voltando para o próximo aqui. As linhas duplicadas são eliminadas automaticamente, exceto em Union All. Já falei isso acima, né? A nível de performance, pessoal, sempre, se você tem certeza que sua query, seu conjunto não vai trazer linhas duplicadas, utilize Union All, certo? Você vai ganhar performance na tua instrução. Okay? No meu curso de Tuning eu mostro exemplos disso daí. Próximo. A ordenação do resultado por default é sempre ascendente pelo primeiro campo do primeiro select, exceto em Union All, que mantém a sequência da instrução. Então, eu já falei isso, né, que a ordenação é sempre por este primeiro campo aqui, quando eu estou usando o Union, ou qualquer outro operador, beleza? Agora, se eu trocar por Union All, pessoal, vamos fazer a query aqui, ó. Fazer a query. Agora, se eu trocar por Union All, por que ele fala que ele não ordena pela primeira? Olha só o resultado aqui, ó, ok? Tá diferente um pouco, certo? Por que isso? O Union All, ele faz esse primeiro select aqui e já te joga os resultados. E depois ele faz o segundo select e te joga os resultados. Ele não faz nenhum tipo de ordenação entre eles, ok? Na verdade, ele faz a ordenação ascendente por esse primeiro aqui de cada select e põe os selects primeiro, ok? Agora, com o Union, o que ele faz? Ele pega, ele faz todo o select primeiro e te ordena. Houve mudança, né? Ele te ordena por isso daqui. Então, essa é a diferença do Union All. Ok? Agora, você pode usar o Union All e fazer um order by aqui embaixo. Que aí vai ser ordenado pelo primeiro select. Ok? Executa a query, trouxe o resultado. Ok? Então, sempre atenção para esses tópicos aqui, ó, porque isso daqui vai ser pegadinha de prova. Vai ter query simulando esses erros aqui, essas noções aqui, ok? Vou continuar aqui para baixo. Então, vimos aí um exemplo de Union, né? Deixa eu salvar aqui que vocês estão recebendo esse script. Vimos aí o exemplo de Union, certo? Aqui um outro exemplo de outro Union, ó. Nesse exemplo aqui, vamos baixar isso aqui, vamos fechar o resultado dessa consulta, vamos deixar só. Nesse exemplo aqui ele acrescentou mais campos, a diferença do Union, quer dizer, ele catou todo esse select e uniu com todo esse select aqui. Vocês reparem que são tabelas diferentes, beleza? Trouxe toda a informação. E usando o Union All, pessoal, aqui o Union All, ó. O exemplo, aqui você faz um Union All, você uniu os dados de duas tabelas. Aqui deu um probleminha, vamos analisar. Aqui eu forcei, né? Eu deixei o script pronto para dar o erro para vocês, ó. O que está de errado aqui? Está faltando uma terceira linha aqui, Department ID. Ok? Então vocês coloquem aí e executem a query para ver se está certo ou não, certo? Aqui um outro também, ó, faltando a coluna Department ID na query, né? Vamos colocar aqui. Fazer um order by, na verdade, aqui eu coloquei o script como a correção do de cima. Okay? Esse script aqui é o que está errado, esse daqui seria a correção dele para vocês fazerem. Okay? Vou deixar salvo assim já, mas foco aqui para vocês verem que sempre 3 colunas, com os 3 colunas em todas as queries com o mesmo tipo de dados. Certo? Vamos salvar, vou deixar o script assim, não, vamos tirar. Para vocês simularem um erro aí e já irem se ambientando. Aqui o Union All, ó, com 3 queries. Ok? Vamos executar, está unindo os selects de todas as queries.
Está unindo select com união. O que ele está fazendo? Colocando o primeiro select aqui em nenhuma ordenação, o segundo select aqui em nenhuma ordenação e o terceiro select aqui em nenhuma ordenação. Claro que dentro deles está tendo uma ordenação pela primeira coluna, ok? Mas juntando todos, ele não está ordenando, diferente do que é o union que faz essa ordenação pelo primeiro, ok? E o nosso intersect, pessoal? O nosso intersect está aqui, né? A ideia dele é o nosso comando intersect. Vamos colocar em maiúsculo, intersect, salvar, vocês vão receber JavaScript com maiúsculo. Ele une, né? Você tem um conjunto aqui, e aí você tem um outro conjunto aqui. Ele pega o que? O que for igual entre seus dois resultados. Então vamos executar o intersect. Olha as linhas que são idênticas entre os dois. Ok? Outro exemplo de intersect. Tá aí, uniu essas duas queries. Quer dizer, existe esses mesmos conjuntos de dados para as duas tabelas iguais. Beleza? E o nosso minus, pessoal? Nosso minus é o que eu tenho na minha tabela A, meu conjunto A, que não está presente no meu conjunto B. Não está presente ao meu conjunto B. Porque o minus faz isso. Vamos executar a query. Trouxe lá. Esses employees ID não possuem nenhum job history. Quer ver, ó, vamos dar um select na tabela job history para ver. Não pode ter o 103, 104. Ó. Job history. Isso. Opa, uma coisa errada aqui. Ó, não pode ter o 103, o 104, tá vendo? Não tá aqui, ó, na job history, ó. A job history é bem pequena, uma tabelinha. E faço um select aí e examine, ó. Ele trouxe os dados que 100, 103, 104, 105 não pode ter na job history. Então, todos os dados que estão nessa coluna aqui, mas que não estão nesse conjunto de dados aqui. Ok? Podem executar aí, fazer esse select que eu fiz aí para teste. Aqui um outro exemplo utilizando o minus, né? Só que agora, ó, ele aplicou um where aqui, ó. Esse where está referenciando a qual conjunto? Não é o primeiro lá de cima, não. É aqui o de baixo, ok? Somente nosso order by se referencia ao primeiro select, beleza? Um outro operador minus, olha só esse operador aqui. Vamos executar a query e vamos analisar bem o que está fazendo o minus aqui. Estou dando, esse é o primeiro conjunto. Eu estou fazendo um segundo conjunto, pessoal, olha só, dando um join aí de várias tabelas, de várias joins com tabelas, ok? Então, tudo que tiver no primeiro conjunto que não está no segundo conjunto. Ok? Saiu o resultado aqui. Aqui, pessoal, umas ideias para vocês ajustar o set. Presta atenção bem nessa ideia aqui. Ó. Minha tabela Departments, estou fazendo uma junção com alguns dados da minha tabela Location.
O meu campo locate onde eu tenho as duas tabelas. Beleza. Na minha tabela departments eu tenho meu campo department name, só que na minha tabela location eu não tenho meu campo department name. Então eu tenho que alinhar isso daí. Ok? Olha o que eu posso fazer, dar um puxar, colocar um campo nulo e dar um puxar para converter para o mesmo tipo de dados. A Oracle recomenda fazer isso. Se você está fazendo uma conversão explícita dos dados. Ok? E a mesma coisa para o state province. Na minha tabela locate eu tenho o campo state province, só que na minha tabela departments eu não tenho meu campo state province, então eu dei um puxar null. Ok? E aqui está falando que apelidos para colunas é indiferente, eu tenho ou não. O importante é o campo, porque ó, se vocês verem aqui eu não tenho apelido de coluna para state province. Okay? Então vamos executar as duas queries. Certo? Se eu vir aqui e tirar, ó, o tuchar, vai executar do mesmo jeito, porque o Oracle fez uma conversão implícita, né? Ele pegou essa primeira coluna aqui, quando é null, ele faz uma conversão explícita, implícita na verdade, okay? Mas não é recomendado, tá pessoal? Às vezes pode acontecer algum problema, não se habituem a deixar o Oracle fazer essas conversões, você pode até perder performance com isso. Então o certo é vir aqui e dar um to underline char null, certo? Então você pode ajustar a sua query com esses to chars, to number, to date, dependendo do que você passar. Ó, nesse exemplo aqui, ó, ele está mostrando que no meu tabela de job history não tem a coluna salary, mas ele pode vir aqui e botar um 0. Ó. Então ele converteu, né, o 0 implicitamente. O correto era fazer o que aqui? Ó, colocar um to number e fazer essa conversão você mesmo. Não deixar para o Oracle propriamente fazer isso. Okay? Isso aí é dica de Tani. Tá? No meu curso de Tani eu falo mais a respeito dessas situações e prova ainda. Ok? Salvar aqui. Vamos para a próxima cláusula. Mesma situação, né? Agora eu fiz um com a tabela Employers Departments. Então, last name, ó, não tem last name na tabela Employers, colocou um to char null. Department ID tem, ok? Department name não tem na tabela Employers, então um to char null ali. Alinhou quantidade de colunas, alinhou o tipo de dados. Fechou a query. Vamos executar. Olha lá, uniu os dados. Aqui falando um pouco do order by, ok? Order by que vocês já sabem, né? Eu falei bastante aqui, só dando um exemplo que ele ordenou por 2. O que é esse 2? Por Job ID. Ok? Aqui ele usou o 0 para Salary. Certo? Então, pessoal, acabou. É um capítulo tranquilo aí. Pessoal, a respeito da questãozinha de prova, ok? Vou colocar aqui para vocês abrirem, né? Abrir o... Opa. Opa. Abrir o simulado. Página. Vou abrir o simulado aqui para dar uma... Página 18, questão 26. Ok? Página 18, questão 26. Ok? Vamos abrir aqui, vamos analisar a questão típica de prova. Não estou falando que vai cair essa questão na prova, mas é simulados. Ok? Ele vai te dar uma tabela Customer. E você vai analisar a sua tabela Customer. Vai te dar uma tabela Cust History. Então, é uma tabela normal que existe um relacionamento aqui, ó.
Cust History, Cust ID, certo? Vamos ver se... Aí ele conta a historinha, né, aqui ele conta uma historinha. The customers, clientes, a tabela contém a localidade de todos os ativos customers. The Cust History tabela armazena detalhes históricos relacionados às mudanças de localizações correntes para todos os clientes ao longo da atividade da companhia. Então é uma tabela cliente, uma Cust History, né, cliente e história do cliente, que é a mudança, né, desses clientes dentro de uma companhia. Okay? Aí ele pede no select aqui, ó, você precisa buscar alguns clientes que nunca mudaram de endereço. Okay? Qual dos operadores você pode usar para isso, pessoal? Então, ó, é uma questão de você analisar, né? Se você tem uma tabela, se você tem um conjunto de dados aqui, com dados X, você tem um conjunto de dados aqui com dados Y, a tabela Y, por exemplo. E ele está perguntando, aqui é um cadastro de cliente, e aqui é um cadastro do histórico de mudanças do cliente. Ele está falando que você quer trazer os clientes que nunca mudaram seus endereços. O que você faz? Então você tem que trazer os clientes que estão aqui e que não estão aqui. Ok? Só essa palavra aqui, o never change, você já olha lá e você vem e já marca a opção A. O mais, você pode usar o minus para isso. O mais indicado. Dependendo da tua lógica, aí você pode até usar um union, alguma outra coisa, mas o mais correto aqui seria já estar marcando o minus, que é o A. Ok? Então tá aí uma questãozinha típica de prova, né? Como a Oracle elabora as suas questões e põe para vocês responderem. Aqui, pessoal, estou preparando minha página lá para vender os treinamentos, ok? Só mostrando aqui que a gente está seguindo, né? Vimos já toda essa parte, aqui, e estamos agora usando o Set Operation. Se vocês acessarem a página da Oracle lá, acabamos de ver esse capítulo, faltando somente 3 capítulos, administrando dados, usando o DDL, criando objetos de outros esquemas. Ok? Então, faça uma revisão, faz o simuladinho no meu site lá, e abraços e bons estudos aí, pessoal.